Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus Conceição. Como sempre, quero desejar para você e para sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também, que é o que nós mais estamos precisando no momento, pelo menos no que se refere ao auxílio emergencial, né? Gente, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a sessão virtual que aconteceu ontem no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Irei tecer alguns comentários aqui para vocês. Muitas pessoas estavam com a seguinte dúvida: vai ter a votação da medida provisória número 1000? Não vai ter? O que aconteceu ontem na sessão? Eu vou trazer mais detalhes para vocês a respeito desse assunto. Mas antes eu conto muito com a sua ajuda e com a sua colaboração também. Deixa um like aí no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar os seus comentários e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Vamos lá para as informações de hoje. Olha só, gente, ontem nós tivemos um dia muito agitado com relação a essa sessão que estava ocorrendo na Câmara dos Deputados, uma sessão virtual. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito chateado com duas situações. A primeira situação é a seguinte: antes das 11 horas, um pouco antes das 11 horas, eu gravei um vídeo para vocês falando que haveria uma sessão virtual na Câmara dos Deputados e que havia aí algumas medidas provisórias para serem tratadas. Alguns assuntos iriam ser tratados, ok, nessa sessão. No entanto, não estava na pauta do dia. Eu fui no site da Câmara, eu olhei a agenda e não estava na pauta do dia a discussão da medida provisória número 1000. E eu falei para vocês, pessoal, provavelmente não vai ocorrer a votação da medida provisória número 1000, não está na pauta do dia. O que você vai fazer é ir no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, ok? E você vai colocar lá no chat as hashtags, para você exercer o seu direito de expressão e quem sabe, por um milagre, ok? As pessoas olharem para a população brasileira, o que a população brasileira quer, e lá na hora colocar a medida provisória em pauta, verificar a urgência dessa questão, falarem sobre o assunto, enfim. E aí eu vi muitos canais, eu não vou citar nomes, também não quero dar indiretas aqui, pelo amor de Deus, mas eu preciso te alertar porque eu vi comentários em outros canais falando que eu falei isso, por isso que eu resolvi falar a respeito desse assunto. E muitas pessoas começaram a colocar, transmitir a votação da Câmara dos Deputados. Eu vou trazer aqui para vocês que tipo de assunto que foi tratado. E aí eu vi as pessoas colocando a sessão no canal e colocando votação da medida provisória número 1000. Está ocorrendo a votação da medida provisória número 1000. Ganhamos, vitória do povo, volta para 600. Gente, não estava na pauta do dia a votação da medida provisória número 1000. O que eu falei para vocês foi para ir lá, colocar lá no chat, fazer pressão, enfim. Mas não para vocês ficarem, gente, mais de 6 horas assistindo a sessão da Câmara dos Deputados. É claro, é bom que você assista para você ver o que o deputado fala, o que cada deputado falou, quem falou sobre o auxílio emergencial. Vocês acompanharam tudo. Joia, quero parabenizar vocês por terem colocado lá no chat, ter exercido o seu papel, o seu papel como cidadão brasileiro, de você ter colocado as hashtags, os seus comentários. Isso é muito bacana. Mas eu não obriguei ninguém, gente, a ficar 6 horas assistindo a sessão. E muitas pessoas estavam na expectativa, que horas que vai ser a medida provisória número 1000, que horas que isso vai acontecer, e não estava na ordem do dia, ok? Então eu quero deixar isso claro, porque depois as pessoas falam: ah, Matheus, mas você falou que não ia ter, e teve, ou você falou que ia ter e não teve. Gente, eu não falei nada disso, e eu falei para vocês que possivelmente não teria a votação da medida provisória número 1000, muito difícil, ok? Eu vou tecer mais comentários a respeito desse assunto. Então a primeira coisa que me chateou foi isso, porque muitas pessoas já estavam falando: ganhamos, gente, é uma luta e essa luta está só começando e nem sabemos se vamos ganhar. Essa é a verdade, eu já vou falar para vocês a respeito desse assunto, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, gente: o povo foi ignorado. O povo foi ignorado. O vídeo, depois eu olhei, eu vou trazer mais informações a respeito da pauta do dia de ontem, o que foi tratado, mas tivemos aí aproximadamente 400 mil acessos nesses últimos temas aí, nesses últimos vídeos, nessas últimas transmissões da Câmara dos Deputados. E no chat, muitas pessoas colocando as hashtags, cobrando os deputados, pedindo a votação da medida provisória, e o povo simplesmente foi ignorado e esquecido. Essa é a verdade. Não é nem esquecido, o povo foi ignorado mesmo, porque lá no chat com certeza tem alguém que olha, né, que lê as mensagens
e provavelmente não foi repassado, ou falaram, povo, não vai dar em nada isso aí simplesmente não colocaram a medida provisória em votação, como eu já havia adiantado, porque a medida provisória não estava na pauta do dia. Agora, olha só, será que tem algum outro assunto mais importante do que a medida provisória número 1000 nesse momento, sendo que é um programa que abrange mais de 67 milhões de pessoas, cujo valor foi reduzido e também cujas muitas pessoas não irão receber as 4 parcelas de R$300? Eu quero que você me fale, me deixe aqui nos comentários algum assunto mais importante do que esse no momento. Alguma matéria, algum tema, ok? Com essa repercussão que seja mais importante que o auxílio emergencial. Diga aqui nos comentários que eu quero saber. Sabe por quê? Eu vou trazer para vocês o que foi falado ontem, quais temas foram colocados em votação e o que disse cada deputado ali mais ou menos, ok? Olha só. Ontem nós tivemos aí a sessão começou por volta de 11 horas, muitas pessoas estavam aguardando a medida provisória número 1000, eu falei para vocês que provavelmente não seria, mas era para você entrar lá, exercer o seu direito e depois sair, ou entrar depois, enfim. E aí teve aí a votação da medida provisória 974, que autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos de trabalho de 3.592 profissionais temporários da saúde, ok? Vou trazer mais ou menos aqui o que foi tratado. A Câmara também aprovou nesta segunda-feira a medida provisória 980, que cria, olha só gente, o Ministério das Comunicações a partir de desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse assunto é mais importante do que a medida provisória número 1000? Gente, criação de ministério. Ministério das Comunicações. Gente, é um absurdo. Não é para tratar desse tipo de assunto nesse momento, gente. Não é. Para você ver, eu vou falar a respeito, eu vou falar algumas verdades para vocês aqui. Não quero que vocês fiquem abismados, eu não costumo muito fazer isso, mas ontem eu confesso para vocês que eu fiquei muito estressado. Essa é a segunda situação que eu fiquei muito estressado, tá? Então, medida provisória 980. E por fim, foi tratada aí a medida provisória, né? Foi aprovada no dia 21, ontem, a medida provisória 971, que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e bombeiros militares do Distrito Federal. Ok, é um assunto muito importante, é um assunto de muita relevância, respeito à matéria. Mas é mais importante do que o auxílio emergencial? É mais importante você aumentar algo para alguém é mais importante isso do que você tratar de um assunto que vai tirar R$300 de milhões de brasileiros? Se você possui essa opinião, eu respeito, mas eu não concordo. É um assunto, inclusive muitos deputados também não concordaram. Não é momento de tratar sobre isso, gente. Criação de telecomunicações, de ministério, né? Aumento de salário, gente, não é momento. Nós estamos numa pandemia. A medida provisória tem que ser prioridade e não está sendo, e eu vou dizer o porquê. Beleza? Então, gente, foi tratado mais ou menos esses assuntos. E aí foram 6 horas e, pasmem, quase nenhum deputado falou sobre o auxílio emergencial. É uma vergonha. É uma vergonha. Esses deputados, gente, eu vou falar agora, hein? Agora eu vou começar. Esses deputados são um bando de bundão. Um monte de bundão que não fala do auxílio emergencial, sequer falou do benefício. Teve pessoas que sim, olha, depois eu vou trazer aqui pra vocês. Eu prometi que eu ia falar quem falou sobre o auxílio emergencial, quem está defendendo o povo. Eu vou trazer, aos pouquinhos eu vou trazendo pra vocês. Mas teve um monte de gente que não falou nada. Não sequer mencionou. Ah, Matheus, mas a matéria que estava sendo discutida era outra. Gente, mas ali você pode falar alguma coisa. Teve deputados que falaram, gente, olha, estamos falando sobre isso, mas a medida provisória número 1000 é prioridade. Precisamos falar sobre a medida provisória número 1000. É mais importante do que criar ministério, do que aumentar salários. Essa é a verdade. Teve gente que falou sim, mas teve gente que não abriu o bico. Teve a oportunidade e não falou nada. Por quê? Ou porque tinha medo, está com medo, ou está alinhado ali com a ala do governo aí do presidente Jair Bolsonaro, ok? Ou a pessoa ficou simplesmente, não tá nem ali nem cá, ficou em cima do muro, não quer se comprometer, né? E aí ficou quietinho. E aí, o senhor Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, um bundão também, porque ele tinha a prerrogativa ali de colocar em pauta a medida provisória número 1000, vendo a urgência do povo. Ok? Rodrigo Maia também é outro. E o Davi Alcolumbre também é outro. Eu vou deixar aqui o vídeo onde o Rodrigo Maia falou, nós vamos avaliar. Onde o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, ele é responsável por tratar das medidas provisórias. Vamos votar o mais rápido possível. Vamos colocar essa matéria em votação o mais rápido possível. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. O mais rápido possível quando, senhor Davi Alcolumbre? Depois que pagar as 4 parcelas?
O mais rápido possível é agora. Esse é o mais rápido possível. O mais rápido possível depois que acabarem os pagamentos aí do auxílio emergencial residual, ou depois que a medida provisória caducar, não vai adiantar de nada. Se o mais rápido possível for esse, pelo amor de Deus, né? Estamos atrasados. Então, gente, foi mais ou menos isso que aconteceu ontem. Então, essas duas situações. A primeira situação é essa que eu falei para vocês, não estava prevista a votação da medida provisória número 1000, eu trouxe informações para vocês, fui bem realista, falei que possivelmente não seria, ok? E a segunda situação é essa questão aí dos deputados. Eu confesso para vocês que eu fiquei de boca aberta. E agora eu vou explicar para vocês, vou dar para vocês a minha opinião com relação a esse assunto para encerrar o vídeo. Matheus, você acredita que a medida provisória número 1000 vai ser votada? Você acredita? Gente, eu confesso para vocês que eu acredito que não. Depois de ontem, eu estou abismado porque é um complô, já existe, eu já sabia disso, claro, já sabia. Existe um acordo entre os presidentes, né, das casas, alguns deputados. Lembra quando o Bolsonaro foi lá, levou aquele monte de gente atrás dele? São pessoas que estavam com ele e que apoiam os R$300. Então, essas pessoas já estão fechadas com o presidente Jair Bolsonaro. Elas não estão apoiando colocar a medida provisória em votação. Essa é a verdade. Agora, Matheus, você acredita que vai ser colocado em votação? Eu acredito que não, porque existe algo maior, infelizmente. Nós temos Deus, nós temos um Deus que é maior do que tudo isso, ok? Mas nós temos que ser racionais, que tem coisa que é o ser humano mesmo e não tem jeito, Então, nesse ponto aí, Rodrigo Maia provavelmente não vai querer pautar. O Marcos Pereira ontem foi um bundão, porque ele tinha prerrogativa e não fez, claro, por respeito, por lealdade ao presidente da Câmara, ao presidente Jair Bolsonaro, enfim, tá junto ali, é tudo farinha do mesmo saco. Ok? Nós fizemos isso de entrar lá, colocar, para tentar mudar a situação de alguma forma. Nós estamos pelo menos fazendo a nossa parte. Pelo menos. Se não der certo, você exerceu o seu papel de cidadão brasileiro. Ok? Você está exercendo o seu papel, eu estou muito feliz com isso. Gente, pode não passar, pode não ser votada a medida provisória número 1000, pode ficar em R$300 mesmo, pode aí 4 milhões de pessoas não receberem 4 parcelas de R$300, mas eu estou feliz por quê? Porque eu tenho ajudado vocês de alguma forma a abrirem os olhos, a vocês entenderem um processo legislativo, a vocês acessarem o YouTube da Câmara. Você sabia que existia o YouTube da Câmara dos Deputados, que lá você consegue ver o que cada deputado fala? Muita gente talvez nem sabia. Então você está inserido nesse meio político e aí você vai poder, no dia que você for votar, ter conhecimento desses fatos e saber em quem você vai votar e em quem você não vai votar. Você tendo esse conhecimento, para mim, já é motivo de muita alegria. Beleza, gente? Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falando logo após a publicação, a divulgação, né, o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, aí o auxílio emergencial residual. Esse anúncio foi feito pelo Bolsonaro e só depois veio a medida provisória. O Rodrigo Maia, logo depois que o presidente falou, acho que foi instantes depois, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, ele falou: vamos avaliar essa medida provisória. E também o Davi Alcolumbre falou o seguinte: tem medida provisória aí, beleza, nós vamos colocar em votação o mais rápido possível. Ah, gente, é difícil. Vamos ver o que diz os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Eu queria te perguntar sobre o auxílio emergencial, essa decisão do governo de prorrogar até dezembro o valor de R$300. A oposição já disse que vai tentar restabelecer o valor de 600 nas próximas parcelas. O que o senhor acha, se esse valor é razoável, vai passar desse jeito aqui no Congresso? Qual que é a tendência? Eu acho que o importante era o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo, a sua equipe econômica considera possível. Nós vamos avaliar os encaminhamentos, as propostas, o debate, mas acho que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela nesse momento, né? O auxílio é muito importante, até por isso o governo decidiu prorrogar certamente, mas os valores eram valores que de fato já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública. Eu acho que a gente deve trabalhar essa medida provisória com todo cuidado para que a gente possa atender de fato os mais vulneráveis, sem dar uma sinalização de descontrole na administração da dívida pública brasileira. Tem um ritmo já? Quanto tempo, assim, essa medida provisória deve ter, claro, uma urgência ali na votação? Vocês vão fazer reuniões antes de... As medidas provisórias, geralmente, elas
elas não precisam ser votadas com a urgência de um projeto de lei, até porque já tem eficácia imediata, né? Então, acredito que a gente vai avaliar, ela vai chegar, nós vamos com calma escolher um relator e a partir daí nós vamos fazer o debate e no momento adequado colocar em votação. O senhor recebeu, como é que o parlamento recebeu o anúncio do governo de prorrogar o auxílio emergencial até dezembro? Olha, o governo federal como um todo tem trabalhado e o parlamento tem dado as respostas importantes nesse momento de pandemia, e o auxílio emergencial, ele é um mecanismo, um instrumento que foi adotado pelo parlamento e pelo governo para a manutenção dessas famílias vítimas que estão enfrentando com muita dificuldade por conta do coronavírus, e esses recursos são fundamentais para a subsistência, a sobrevivência desses brasileiros que ficaram sem uma oportunidade de trabalho e precisavam se sustentar para se manter. A prorrogação foi fundamental porque consolida o prazo do decreto de calamidade. Nós votamos aqui o decreto de calamidade 20 de março, a partir de abril já foi feito o auxílio para 3 meses, depois foi prorrogado por mais 2 meses, e agora, de fato, a consolidação até dezembro dá essa retaguarda e essa segurança para os brasileiros, que terão como um todo, no conjunto da obra, um auxílio significativo, aprovado com a força do parlamento, aperfeiçoado, melhorado, porque se você lembrar, essa proposta chegou com R$200 do governo. Saiu com 600 e agora numa concertação, visando o todo, se prolongará por 4 meses de R$300. Então é fundamental isso para a proteção dessas famílias, e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória o mais rápido possível, para que a gente possa consolidar e deixar essas famílias protegidas.